Olá, amigos. Vamos à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, penúltimo pregão do mês, dia 28 de abril. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo do vídeo você tem um botão inscreva-se, se você estiver acessando aí pelo YouTube mesmo. E vai ter um sino das notificações, você deixa ele ativado para sempre ser notificado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. Lembre-se de aproveitar ao máximo o conteúdo já existente, principalmente o conteúdo de aprendizado. Há muito conteúdo de aprendizado, inclusive organizado em playlists. No pregão de hoje, nós tivemos aqui o Ibovespa gerando alta, fechando em alta de 0,52%. Vou falar mais a respeito do Ibov, mas não só do Ibov. Vou também comentar aqui sobre os futuros, mini índice e mini dólar. Na sequência, PTR4, Vale 3, RADL3, Itube 4, Prio 3, Embry 3, VBBR3, PK3, SIMH3, MYPK3 e VVB11. Então são os ativos que eu vou comentar nesta análise de fechamento. Antes de mais nada, eu já vou pedir, vou rodar logicamente aqui a vinheta da análise de fechamento pregão e você aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha. Aproveita para deixar aí também seu comentário em relação até um próximo banco a ser comentado na análise de fechamento do próximo pregão. Também você pode pedir aí um BDR, ou enfim, ou um ETF que você quer que eu avalie. Manda para mim, que coloca aí aqui embaixo nos comentários, que aí na próxima análise de fechamento do pregão, que eu também vou fazer essa próxima análise de fechamento, eu já atendo aí alguns pedidos, nem todos os pedidos, mas eu vejo o maior número de pedidos para atender efetivamente. Então agradeço aí sua audiência e grato já antecipadamente pelo seu like aqui nessa análise. Começando então pelo Ibovespa, dia de hoje alta de 0,52%, formação de fundo pelo gráfico diário, que é superar a máxima do pregão anterior após uma sequência aqui de máximas descendentes. Então temos um movimento de subida, mas ainda fraco, né? Se a gente pegar aqui um candle forte de baixo, até agora tivemos dois pregões tentando subir e superou a máxima, mas não conseguiu vir para fechar acima. Mas estamos dentro de tecnicamente falando, de um movimento de subida, de um movimento de correção que pode ser uma correção no preço ou uma correção aqui no tempo, um movimento mais lateral, fica ali enrolado, seja devido a forte queda. O fato é que o caminho mais provável é, depois de alguma correção, acontecer algo aqui para baixo. Caminho mais provável. O que começa a mudar? Esse caminho é o quê? É a gente ter o retorno do preço para cima desse patamar, mas principalmente das médias. Aí, ou seja, se gerou sinalização de alta para cima das médias, aqui muda essa expectativa. Fundo ascendente, pivô de alta ali acima das médias. Muda mais essa expectativa negativa do momento. Então, não dá para se esperar muito aqui para cima, sabendo que vai ter resistência 111.200 a 111.600. Depois, média móvel de 13 períodos, que já está abaixo, inclusive, dos 113 mil pontos. Então, é isso que nós temos aqui nesse momento para o Ibovespa. Cenário mais baixista, correção, não se espera muito para cima, fica de olho nas resistências, sinalização de baixa, aumenta a chance de queda. Topo descendente, principalmente, seria o principal sinal de baixa para o Ibovespa. No mini índice, nós tivemos um dia que está tendo leve alta, ainda está no processo aqui, ou seja, está faltando mais 45 minutos aí para fechar, 0,18 nesse momento. De gráfico de 60 minutos, dá para você observar que aqui a gente teve um grande candle de alta, lateralizou, abriu com um gap de alta, mas foi lá embaixo, veio aqui embaixo, mas volta, gera um bom sinal de alta, tem algo para cima e depois volta aqui para baixo. O que está tendo aqui no final das contas? Tendência de alta? Diria que a tendência é mais para indefinida, uma lateralização. Tem aqui uma resistência de um gap, essa resistência aqui desse gap de baixa, vai atuando aqui como realmente resistência, um ponto relevante, e temos agora um nível de suporte bem relevante aqui. Então a gente está no meio do caminho. Então, zona de resistência vai num patamar de 112 mil pontos até a região dos 112.270. E suporte principalmente na região ali dos 110.600 e a Síria aqui querendo participar da análise. 110.685 até uma região aqui de 110.325. Então essa é a faixa de suporte e essa é a zona de resistência. Nesse miolo aqui teve um movimento mais limpo para cima no gráfico de 10 minutos. Fica mais para se buscar uma venda no sinal de baixo aqui, tentando pegar um movimento para baixo, ou para o miolo, para o meio onde está a média aqui
da zona de indefinição ou principalmente para essa zona aqui de suporte que eu já mencionei. Teve um movimento mais longo para baixo no gráfico de 10 minutos, 5 minutos aqui nessa região, gerou algum sinal de alta, superou a máxima anterior, possibilidade de se buscar a operação na ponta compradora, tentando pegar um movimento de subida para a zona de resistência. Agora, abriu subindo e passou a gerar sinal de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, acima da região de 112 mil pontos, beleza? Operação de compra de day trade. Abriu caindo um pouquinho mais forte, passou a gerar sinalização de venda de topo descendente, por exemplo, ou pivô de baixo, mas principalmente topo descendente abaixo de 110,685, foco em venda de day trade. Seguindo aqui para o dólar no dia de hoje, nós tivemos o dólar trabalhando aí em queda de 0,4%. Ainda está trabalhando aqui em queda de 0,4%, mas sem quebrar ainda as mínimas ascendentes, ou seja, dos pregões anteriores. A perda justamente dessas duas mínimas aqui, no pregão de hoje, principalmente do pregão de ontem ali de 4.932, reforçam a chance de se ter um processo de correção após o quê? Após o dólar atingir a projeção de alta desse fundo duplo aqui, ó. A projeção de alta que a gente já tinha destacado ali para trás, depois que fez essa formação aqui, ó. Então, que formação é essa? De um W, de um fundo duplo. É isso aqui que eu estou desenhando, ó, essa em vermelho aqui. Dá para ver a formação de um W ou de um fundo duplo, dois fundos na mesma faixa de preço, rompendo esse topo aqui anterior. Projeção de alta, que é a altura desses fundos aqui, até o topo. Temos o objetivo que foi alcançado, esse objetivo tende a funcionar como resistência. Acima disso, a gente tem resistência ali olhando para o gráfico semanal, média móvel exponencial de 13 períodos, que aqui no gráfico diário ela ali próximo do valor que está ali do gráfico semanal, ela representando a média móvel de 13 do semanal. Então bateu numa outra resistência, são duas resistências então, a projeção de alta mais a média móvel, e dois candles ali com fraqueza. Então o caminho seria ter algo aqui para baixo, não esperaria muito para baixo, o movimento foi muito forte, a expectativa é que após a correção ainda possa ter algo para cima no dólar. Mas de maneira geral ainda não tem sinal de baixa. É importante ressaltar isso. Aí a gente vai lá para o gráfico 60 minutos. Também aqui temos um cenário de indefinição. Da mesma forma, chegou aqui, gerou algum sinal de fundo lá no gráfico de 10 ou de 5 minutos, próximo pregão, nessa região de suporte, que vai aqui desde esse candle 942 até essa mínima em 932, gerou algum sinal de alta nessa faixa de preço aqui, dá para se arriscar a operação de compra, tentando pegar um movimento de subida até essa região aqui. Superou a máxima no candle anterior também no G60, abriu subindo e superou a máxima dessa última hora de pregão, também no gráfico de 10 ou de 5 minutos, como o range aqui, essa distância é uma distância razoavelmente grande, dá para se buscar a operação principalmente no gráfico de 5 minutos de fundo ascendente, tentando pegar um movimento de subida até a região de resistência da congestão, que vai de 5.026 até a máxima lá na faixa do 5.047,5, ou seja, toda essa região aqui assim, é uma faixa de resistência, o topo aqui anterior e esse topo aqui também. Então, qualquer tentativa de compra seria ou comprar fundo ascendente aqui, depois de um sinal de alta no dia 60, ou comprar aqui, sendo mais agressivo aqui na zona de suporte. O foco seria tentar pegar algo aqui para cima. Abriu caindo. Aí eu esperaria algum topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo da região dos 946. Abaixo desses 946, que já tem um fundo aqui para trás, tem esse topo aqui, tem essa região aqui, tem esse fechamento aqui. Então, essa região se abre caindo e gera o topo descendente, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, abaixo da média móvel exponencial de 3 períodos. O foco é muito mais para venda, tentando pegar um movimento para vir fechar esse gap aqui, ó, que seria a correção lá do gráfico diário, caminhar para esse fechamento de gap aqui na faixa dos 895 a 887. Que seria o principal nível de suporte abaixo dos 932. Seguindo agora para as ações. PETR4, Petrobras, ações preferenciais, terminou o pregão de hoje com alta aí de 0,67%, mas observe, ela está entre as médias, o que dificulta a operação de compra de swing trade. Fora isso, ela está dentro de uma tendência de baixa, pelo gráfico diário. Nada muito representativo, mas é uma tendência de baixa. Então, por enquanto o mercado não mostrar nada diferente disso, sinal mais provável, o caminho mais provável seria vir aqui para baixo. Caminhar de novo para testar o suporte, que vai de 29,60 a 29,30. Perda da mínima do pregão de hoje, sendo um pouquinho mais agressivo, dá para se buscar uma operação de venda, um stop aqui em cima, tentando pegar um próximo movimento de queda em PETR4, ou seja, para essa região aqui dos 29,60. Essa seria a principal alternativa. Para compra, eu olharia para Petro em movimento de subida ou sinalização de alta
Aí vai depender da sinalização que você usa, mas preferencialmente aqui um fundo ascendente no gráfico diário, acima da média móvel 3 períodos, acima dos R$30, R$30,50, R$30,60, preferencialmente acima dos R$30,60. Próximo ativo a ser falado, Vale 3. Dia de hoje, alta de 2,47%. Abriu com gap de alta, que abriu aqui em cima, foi lá embaixo, muita volatilidade, voltou e fechou aqui, ó. Um pouco abaixo do fechamento, da abertura do pregão. É um candle preto, mas o fechamento em alta, ou seja, o fechamento aqui acima do fechamento do pregão anterior. Então temos um movimento de subida contra uma tendência de baixa, contra um forte movimento de baixa. Se eu pego aqui o Fibonacci em cima desse movimento de baixa, o nível de resistência que esse ativo se encontra é a retração de 38,2%, um local onde pode perder força e gerar sinal de topo. Fechamento acima dessa região dos 84, 88, próximo pregão fechando acima desse patamar, aumenta a probabilidade de se ter algo mais para cima, de buscar, por exemplo, 87,28. E o próximo nível de resistência, olhando aqui para o preço, tem um gap de baixa, tem a média que está em 86,17, enquanto não gerar sinal de baixa, segue apontando um pouco mais para cima, apesar de estar numa primeira resistência. A próxima resistência após essa aqui é média móvel, que está na faixa 86,17. Depois você tem um gap aqui de baixa, que vai de 86,84 a 87,68. Essa faixa de preço aqui é o próximo nível de resistência, que dentro dela nós temos a retração de 50% de retração de toda essa queda, que também tende a funcionar como resistência. Ou seja, essa faixa de preço é uma faixa mais de pressão vendedora. Então ficar atento para quem já está comprado no ativo, ficar atento que pode gerar sinal de baixa aqui, seria um sinal de saída, e podendo inclusive gerar sinal de venda de swing trade, aquela venda que você está tentando pegar no movimento de 3 a 10 pregões aí, posicionado na queda do preço desse ativo, querendo que esse ativo caia. É isso, você tentando lucrar com a queda do preço desse ativo. Depois de Vale 3, então, vou falar agora de RADL3, uma posição que a gente tem falando em venda. A gente está com a posição de venda que foi aberta aqui, seguimos dentro da venda, fechou o pregão passado em queda de 0,89 e esse pregão com queda de 0,59%. Então, seguimos tentando pegar um movimento um pouco maior aqui para baixo em Raia Drogasil. Ela só reverte realmente essa atual tendência de baixo se voltar para cima dessa região de topo que vai de 22,92 até o patamar dos 23,13. Itube 4, Itaú Unibanco, tendência aí de baixa, de curto prazo, topos e fundos descendentes, ativo chegando muito próximo da zona de suporte. Para se buscar a operação de compra nesse ativo, contra a tendência, o ideal, olhando primeiramente, afastamento do preço para a média, está aí acima de 2 vezes a volatilidade média? Está. Beleza, então por estar acima disso, dá para se buscar a operação já contra a tendência, risco maior. Mas o que é interessante encaixar mais ainda? Testar um nível de suporte mais abaixo. É lógico que olhando para um gráfico semanal, ela já está no nível de suporte. Então a primeira forma de arriscar uma compra contra a tendência em Itube 4, superação da máxima desse candle, stop aqui para baixo, tentando pegar um movimento pelo menos até a média móvel exponencial de 13 períodos. Outra forma, aguardar um pouco mais, ela caminhar para o suporte ali na casa dos 23,90, 23,78, e aí gerar um sinal de alta nessa faixa de preço para arriscar. Lembrando, para um perfil mais arrojado, operar contra a tendência, você tem um risco maior, você tem uma chance do movimento de subida como esse aqui não ir muito longe, então é um risco maior. Quanto mais afastado da média for, mais espaço você tem justamente para ir buscar a média, que é a relação risco-retorno que você busca aqui numa operação contra a tendência, ter espaço para subir. Depois de Itube, Prio 3. A ação teve também, assim como o Vale 3, bastante volatilidade no pregão de hoje. Abriu com um gap de alta, foi ver aqui embaixo, volta, fecha lá em cima. Bem parecido com o movimento que fez a Vale 3. Tecnicamente está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, pelo gráfico diário, apontando para essa zona aqui de resistência. Então, quanto não gerar algo contrário a esse aqui, cenário para cima. O que começa a gerar algo contrário da alta? É voltar a fechar aí para baixo do gap de hoje, 25,59, apesar de já ter fechado ali em termos de oscilação, mas fechar é fechamento abaixo desse patamar, ou mesmo das médias. Isso gera um sinal aí de mudança dessa tendência, aí, pelo menos um viés mais de indefinição, ficar um cenário mais de indefinição, lateralização. Mas de maneira geral a tendência de alta ainda, quem está comprado faz sentido pelo menos colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, ali abaixo dos 24,55, tentando pegar um movimento de subida. Aguardar pelo menos mais 2 pregões para tomar uma definição de mudança desse stop, de redução do tamanho desse stop. Então, aguardaria mais 2 pregões, ou seja, pregão desta sexta-feira, encerramento do mês,
E o pregão de segunda-feira, o primeiro pregão de maio, dia 2 de maio. Seguindo para falar aqui de Prio 3, só para mencionar que essa resistência vai de 27,35 a 27,90. Agora, Embraer. Embri 3 fechou muito bem o pregão de hoje, com alta de 6,59%. E ela vem aqui numa tendênciazinha também de baixa, perdeu a mínima do pregão do fundo anterior e reverteu forte para cima com um grande candle de alta. Então ela criou uma expectativa de poder caminhar para um próximo desafio, vamos dizer assim, que é um nível de resistência, uma zona de resistência. Primeiramente ali na faixa por volta dos 14,96, seguido de 15,60. Zona de resistência principal para o papel. Então esse é o caminho mais provável para o ativo depois desse candle aqui de hoje. Aí olhando para um gráfico de 60 minutos, qual a alternativa de entrada para não de repente pegar, vou comprar aqui, pode comprar aqui com stop aqui? Até pode, só que o stop vai ficar bem grande. Se a gente pegar essa distância daqui para cá, basicamente uma relação de risco-retorno de 1 para 1. É uma alternativa. Se você não visa uma relação de risco-retorno muito maior. Olhando até para um gráfico semanal, um sinal de fundo ali levemente ascendente pelo gráfico semanal. Outra alternativa, olhar para um gráfico de 60 minutos, se ela resolver cair aqui assim, ó, e gerar um sinal de alta para cima da região dos R$14,15, fundo ascendente ou testando a média móvel de 3 períodos, dá para arriscar essa compra com stop mais curto e você tentando pegar um movimento de subida até a região que eu já mencionei aqui. Depois disso, eu vou falar de VBBR3, que terminou o pregão de hoje com a formação de um martelo, um padrão de reversão dos candles, que traz uma expectativa de poder ter um movimento de subida, mas é importante ressaltar que quando o padrão de reversão, que é um padrão altista, ele acontece contra a tendência, ou seja, a tendência é de baixa, e você tem um padrão de alta, não dá para se esperar muito desse padrão, ou seja, não é o melhor cenário para acontecer. O melhor cenário para acontecer esse padrão é quando ele acontece em um fundo ascendente, ou seja, a favor da tendência. Mas nesse caso seria um fundo descendente, um fundo abaixo do fundo anterior. Só que como ele está dentro de uma zona de suporte, para quem for tomar um risco um pouco maior, o que apoia aqui justamente a zona de suporte, porque apoia a proximidade para a média? Não apoia. Apoia a distância, o tamanho desse candle aqui? Não apoia muito. É mais o padrão de alta em cima de um nível de suporte, que seria tomar esse risco. Superação da máxima desse candle seria a forma de entrada, stop abaixo da mínima desse candle aqui, ou seja, abaixo dos 21,25, tentando pegar um movimento de subida, não necessariamente para a média, mas o foco seria tentar pegar um movimento para essa região de preço aqui, ter uma relação de retorno pelo menos de 1 para 1,5 ou 1 para 2, ali buscando a faixa de R$ 22,70 em termos de resistência, sabendo que a média é o primeiro nível de resistência mais relevante para o papel. PK3, ação também que gerou ali um candle com sombra inferior, que se acontecer a superação, isso aconteceu na zona de suporte. Zona de suporte é essa ali por volta dos R$ 20,70. Superação da máxima do pregão de hoje traz uma expectativa de se ter um repique de alta. Olhando para o afastamento do preço para a média, está quase ali na região de 2 vezes a volatilidade média. Então seria uma das alternativas. Já vou arriscar a compra no suporte, um sinal de alta em cima do nível de suporte, tentando pegar um movimento de subida até a média móvel 3 períodos. Antes vai ter uma zona de resistência de fundo anterior, por volta de R$ 21,85. O próximo nível de resistência, média móvel exponencial 3 períodos, que seria um dos objetivos. A média vai caindo, seria um dos objetivos dessa operação de compra contra a tendência de curto prazo. Lembrando, na hora que esse papel chegar aqui a testar essa média, ou se aproximar da média, topo descendente tende a trazer uma oportunidade de venda de swing trade nesta ação. Ou seja, a favor da tendência de baixa. Depois disso, sim, H3, que também teve um pregão muito forte para cima, falando ali, quando eu falo semelhante ao que aconteceu em Embraer, um pregão forte para cima, que é alta de quase 8%, e retomando a tendência de alta, gerou aqui um W, um fundo duplo. Igual o dólar fez lá um fundo duplo, que criou uma expectativa mais positiva, aqui também gerou um fundo duplo. E aí falando de expectativa mais positiva, a projeção de alta aqui, deixa eu só ajustar, aqui ver se está tudo certinho, ajustando, a projeção de alta vai lá para 12,71. Essa é a expectativa de alta desse fundo duplo. Beleza, dá auto abrir compra aqui nesse candle, nesse pivô, nesse fundo duplo. Stop aqui embaixo, stop longo, para tentar buscar os 12,71, para valer a pena ali pelo menos a relação de retorno de 1 para 1,5. Seria algo nesse sentido. Agora comprar aqui agora, com stop aqui, vai ficar uma relação de retorno basicamente de 1 para 1, com uma resistência mais próxima aqui, importante pela frente, em torno de
R$12,15, né? Por volta de 12,15, zona de resistência mais relevante para o papel. Qual seria a segunda alternativa de entrada com stop mais curto? Aí vai usar de novo um gráfico de 60 minutos. Gerou correção aqui, fundo ascendente, possibilidade de se buscar a operação de compra a favor dessa expectativa de subida, de poder buscar níveis de resistência nos 12,15 ou mesmo aquela região dos R$12,71. Aborta completamente esse cenário positivo gerado no pregão de hoje se voltar para a mínima de hoje, para baixo dos R$10,70. MYPK3, ativo que pode gerar compra através de um pivô de alta. Uma primeira forma, superação da máxima pregão de hoje. Daria para arriscar essa entrada. Segunda forma, como está próximo, superação dessa máxima, dos 3,50. Que aí criaria ali uma tendência de alta de curto prazo, aumentando a chance de poder buscar um nível de resistência lá em cima, lá na casa dos 14,18. É certeza que vai lá? Não, mas é um ponto de poder buscar essa região na faixa dos R$14,18. Então é uma das alternativas, stop pelo menos aí abaixo dos 12,89, abaixo dos 12,89, abaixo da mínima do pregão de hoje. E IVVB11. Pegando aqui, colocando na tela e só ajustando aqui também o gráfico. Cenário IVVB11, gap de alta hoje abriu com alta 12,2% de alta no dia de hoje. Observe o que esse gap de alta fez, ele anulou a formação negativa do pregão de ontem. Criou-se então expectativa de alta. Se olha para o gráfico semanal, temos aqui um sinal de fundo descendente, que aumenta a chance de poder buscar a média lá na faixa dos 200 e quase 240. Então o viés aqui é mais positivo, se olhando para os pequenos movimentos, nós temos aqui uma tendênciazinha de alta, leve tendência de alta, com alguns desafios pela frente. Já tem o primeiro aqui nos 233, o segundo vai ficar ali por volta de 235,50, em torno aqui desse patamar. São as resistências mais próximas para IVBB11. E aí o depois, perto mesmo dos 240, que é esse topo aqui anterior. Então, dentro desse viés de subida, agora olhando para um prazo um pouco maior, gráfico mensal, a gente está dentro de um movimento forte de baixa, que perdeu essa mínima, que cria-se uma expectativa, que eu vou até olhar um prazo mais longo, 66 dias aqui, trimestral, cria uma expectativa que, por exemplo, esse sinal de topo, depois de um longo período de subida, aumenta a chance de poder ter algo mais para baixo. Uma correção um pouquinho maior, mas não alterando a tendência de longo prazo do IVVB11. Então, olhando para um prazo menor agora, voltando para o mensal, temos um movimento que perde ali a tendência de alta, fica com a tendência indefinida, podendo ter um processo sim de recuperação. O semanal apoia para esse processo de recuperação. Primeiro nível de resistência 240, segundo nível de resistência na faixa 245, por volta de 245. São, inclusive, junto praticamente da média móvel de 13 períodos do gráfico mensal. Então, por enquanto, o viés é de alta, muda esse viés de alta de curto prazo, caso aconteça aí um retorno do preço para baixo da média e nova mínima no pregão seguinte, ou seja, na hora que ela volta, está com dificuldade de ficar acima da média, agora ficou acima da média e até mais distante da média. Se voltar para baixo da média, anula aí essa expectativa mais de subida de curto prazo para o IVBB11. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar aquele like, aquele joinha aqui, deixar seu comentário sobre análise para o próximo pregão, o ativo que você quer que eu comente aí no próximo pregão. Agradeço demais sua audiência por aqui. Um grande abraço e até mais.